Olá, querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui na IPP TV, a sua TV missionária. É sempre um privilégio, um prazer ter vocês aqui conosco, nos acompanhando os assuntos, os materiais, as aulas, que muitas vezes são muitas aulas interessantes, que nós estamos aqui para aprender sobre a palavra de Deus. Já está começando mais um Teologia Descomplicada, assim, o seu programa de toda segunda-feira. Hoje, um tema sensacional, especial, um especialista no assunto, um pastor presbiteriano, uma bênção de Deus. Hoje nós vamos falar sobre descanso bíblico. A gente está final de ano, e hoje dia 21. A gente vai aprender agora sobre descanso. O que é de fato descanso? O que é descanso biblicamente? Quais são os personagens que a gente pode ver na Bíblia que fala sobre isso, que vive isso? E como de fato a gente tem que viver aqui na Terra. Então, nosso convidado hoje é o pastor Allen Porto. Ele tem curso sobre descanso, sobre masculinidade bíblica. Uma bênção de Deus, uma bênção do céu. E estou convidando agora o pastor. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, uma alegria e satisfação estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é mais importante do que muitas vezes a gente imagina. É verdade, pastor. A gente vê que muitas pessoas estão aí com problemas de saúde, com depressão até às vezes, né? Porque não está, de fato, vivenciando o que é o descanso e como viver o descanso biblicamente. Pastor, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar aqui lendo uma das suas postagens no Instagram, que para mim foi sensacional quando eu li. Aquela postagem que o senhor fala sobre você precisa descansar, que o senhor escreveu lá dia 31 de agosto. Diz o seguinte, olha, alguém nos convenceu que só conquistaremos o nosso lugar ao sol se não pararmos nunca. Isso se conectou perfeitamente com o nosso coração moralista, que deseja se justificar na base de obras pessoais, pólvora e fogo. Sem perceber, na busca por ganhar a vida, acabamos sacrificando-a no altar do trabalho, e a promessa de receber a paz nunca vem. Apenas seguimos, mais agitados, mais sem tempo, mais ocupados e mais cansados. Às vezes, o corpo dá sinais, imunidade baixa, crise de ansiedade, doenças, mas quando somos forçados a parar, ficamos irados. Algo de errado não está certo. O Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E essa verdade deveria derrubar a nossa arrogância. Buscamos ganhar o mundo na correria, buscamos justificar a nós mesmos pelo trabalho, buscamos aceitação e valor nos projetos, mas se Deus não nos abençoar, seremos apenas Sísifos, amaldiçoados em uma rotina sem sentido. Você precisa aprender a descansar para aprender a produzir. E o descanso começa em observar o que Deus está fazendo. Confiar que Ele é a nossa provisão e justiça, e então trabalhar com o coração alinhado. Consegue respirar aliviado? Pastor, eu vou ser muito sincero, essa postagem mexeu muito comigo, sabe? E aí, em conexão com essa postagem, eu queria perguntar para o senhor, o que é o descanso biblicamente? O senhor poderia nos dar um exemplo de personagem bíblico? Legal. Essa pergunta é excelente porque a gente tem uma noção genérica do que é descanso, mas por vezes a gente perde de vista o que é esse descanso bíblico, o que é esse descanso do ponto de vista de Deus e não simplesmente do ponto de vista das nossas preferências ou da nossa cultura. Então, todo mundo sabe o que é o descanso do ponto de vista da cultura, né? Talvez você ficar de pernas para o alto, talvez você gastar um pouco mais de tempo no videogame ou nas redes sociais, talvez você tirar um dia para pescar ou jogar um futebol ou alguma coisa nesse sentido. E essas coisas podem envolver algum tipo de descanso de fato, mas existe algo além.
Todo mundo aqui já deve ter experimentado o que é tirar um dia de folga, ou tirar uma semana ou um tempo de férias e voltar desse período mais cansado do que você estava quando saiu. É que simplesmente parar de fazer as coisas não é necessariamente descanso. Aliás, é por isso que o procrastinador não fica mais aliviado ou mais descansado. Ele fica mais tenso à medida em que mais posterga as suas responsabilidades. Descanso, do ponto de vista bíblico, envolve parar, envolve deixar de fazer algumas coisas, envolve pegar mais leve, mas fundamentalmente envolve repousar em um relacionamento de confiança e paz com o Senhor Deus e o reconhecimento da sua provisão e da sua suficiência para a nossa vida. Então, quando eu falo de que nós precisamos aprender a descansar para aprender a produzir, primeiramente nós precisamos aprender a ter um coração que confia no Senhor, que repousa na graça, na soberania, na provisão do Senhor, e que assim é alinhado e assim energizado para agir, né, para trabalhar, para cumprir as tarefas, responsabilidades e projetos que Deus nos tem dado. Então, que exemplos a gente tem disso? Bom, talvez o exemplo mais vivo, mais claro, esteja naquele episódio de Maria e Marta diante do Senhor, em que uma está correndo agitadamente de um lado para o outro, tentando fazer tudo para que Jesus esteja confortável ali. Então tem trabalho, tem coisa para arrumar, não repara na bagunça, deixa eu ajeitar isso e aquilo, mexe na cadeira, tira o pó, e ela corre de um lado para o outro e tenta fazer tudo, e até se ressente da sua irmã que está simplesmente aos pés de Cristo. E Jesus diz: Marta, por que você está agitada? Maria escolheu aquilo que é a parte boa, Maria escolheu aquilo que é certo. Certamente existiam tarefas para ser cumpridas ali na casa, mas aquele era o momento de repousar aos pés do Senhor. Não havia nada mais importante do que aquilo. Então, esse é um exemplo perfeito de como nós, mesmo diante de tantas demandas, podemos ter um coração que tem um foco, que tem um senso de prioridade, que encontra descanso, paz em Cristo, e a partir daí pode realizar as coisas que precisam ser feitas, né, para a glória de Deus. E como isso é muito latente, né, pastor, no nosso dia a dia, né? Pessoas como pessoas sem saber descansar, sem saber, agitadas de um lado para o outro, né? E isso, de fato, é muito corriqueiro nos dias de hoje. A gente percebe que as pessoas não sabem mais o que é descanso, não sabem mais o que é ter esse momento, né, com Deus, esse momento. Eu vejo assim que às vezes as pessoas têm até mesmo esse sentimento de ação, às vezes até mostram uma certa desconfiar de Deus. Não é desconfiar de Deus que eu quero falar, mas tipo, não confia, né, que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o universo em suas mãos, né? E às vezes a gente tenta ajudar esse Deus. Mas também, por outro lado, pastor, a gente vê, né, que existe a pessoa inversamente proporcional a essa pessoa agitada, né? Essa pessoa aquela pessoa que não deixa sempre para depois, e às vezes a gente confunde isso, né, com descanso. E aí eu queria perguntar para o senhor, pastor, como nós podemos descansar sem sermos procrastinadores? Legal. Esses dois extremos demonstram bem assim como a gente tem dificuldade em responder aos chamados de Deus para nós com equilíbrio. Então é isso, sempre a gente escorrega, por causa do nosso coração pecador, a gente escorrega para um lado ou para o outro, né? Ou a gente escorrega para a direita e aí a gente cai no extremo do ativismo, né, dessa agitação, dessa inquietação, de tentar conquistar as coisas pela nossa força, pelo nosso braço, e o resultado disso a gente já sabe, né, é esgotamento, é terminar frustrados, ressentidos, enfim. Ou a gente escorrega para o extremo da esquerda, em que a gente se torna pessoas preguiçosas, procrastinadoras,
pessoas omissas e passivas diante dos chamados que Deus nos deu. Então, de novo, né, a procrastinação é uma falsa experiência de descanso. A gente pensa que está descansando, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é fugir dos chamados de Deus para a nossa vida. E como nós somos seres pactuais, nós sempre estamos diante de Deus, nós sempre estamos respondendo a Deus na sua aliança, esses chamados não somem. E por isso, as tarefas não realizadas continuam como um peso na nossa consciência, quer isso esteja explícito diante de nós, quer não. E por causa disso, o procrastinador não descansa. Ele apenas acumula tensão e cansaço pelas coisas que não realizou. Como é que a gente pode descansar sem ser procrastinadores? De certa forma, é mais simples do que a gente imagina. Nós precisamos ter a clareza de quais são os chamados de Deus para a nossa vida, qual é a nossa vocação, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como profissional, quais são as vocações que Deus me deu. E uma vez que eu entendo essa vocação, eu alinho isso diante dos outros aspectos das minhas respostas a Deus. Por exemplo, qual é a minha identidade? Quem sou eu? Então, se eu não tenho uma identidade muito sólida, eu vou desviar o meu cumprimento das vocações. Por exemplo, se a minha identidade fundamental está em agradar as outras pessoas, vamos pensar em agradar a minha esposa, então, se a minha identidade depende disso, então eu vou deixar de liderar a minha casa fielmente, eu corro o risco de fazer tudo apenas para agradar, né, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de ser criticado, pelo medo de ser abandonado. E assim, eu nunca descanso, né? Com uma consciência, uma identidade frágil, eu estou sempre tentando dar conta, estou sempre tentando assegurar a minha posição no mundo. Se eu tenho uma identidade firme em Cristo, quem eu sou, eu estou seguro de quem eu sou, porque eu fui redimido, eu fui amado, eu fui salvo pelo meu Senhor, eu sou filho de Deus, Ele é a minha provisão, Ele é a minha paz. Se eu estou seguro disso, eu posso entender quais são as minhas responsabilidades, posso cumprir essas responsabilidades, mas também posso entender que há momentos em que eu devo descansar, eu devo deixar essas responsabilidades para serem executadas no tempo certo. Um exemplo disso é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vivia pregando e curando. E as demandas de Jesus não terminavam nunca. Sempre tinha gente para ouvir e tinha gente para ser curada. Mas a Bíblia nos diz que de tempos em tempos o Senhor Jesus se afastava dessas tarefas. Para alguns poderia ser algo cruel, né? Como é que Jesus pode deixar as pessoas feridas ou machucadas? Mas Jesus entende primeiro qual é a vocação dele, e Jesus entende qual é a identidade dele. Então Jesus se afasta e descansa no relacionamento com o Pai, para então retornar e cumprir os chamados que ele tinha para cumprir. Eu deixo de ser um procrastinador quando eu entendo quais são as minhas responsabilidades e cumpro as minhas responsabilidades, mas faço tudo isso a partir de uma identidade muito bem solidificada em Cristo, que me permite determinar os tempos certos de agir e de pausar. Assim como Deus ensinou para a gente no 4º mandamento, para separar um dia para o descanso. Nossa, pastor, incrível. Pastor, eu vou confessar um pouco da minha vida. Eu me via em algumas ações muito procrastinador, sabe? O que me ajudou bastante, lógico que a Bíblia, né, as orientações advindas de Deus, da Bíblia, dos exemplos de personagens bíblicos, né? Por exemplo, as irmãs de Lázaro, né? A gente viu aí o senhor falando sobre isso. Mas também eu parei um período da minha vida e falei assim, não, eu quero, de fato, viver a minha vocação, o que eu tenho, o que Deus tem para a minha vida, sabe, pastor? E aí o que me ajudou muito foi entender um pouco mais o meu perfil de comportamento. Eu comecei a perceber algumas coisas que eu agia, que eu fazia e que eu deixava de fazer,
por um aspecto ou outro, e eu comecei a ver, opa, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que deixar de fazer, e é bastante dessa um autoconhecimento, né, da vocação, do que Deus tem para você, do que Deus tem direcionado para a sua vida. E isso me ajudou muito, sabe, pastor? Eu conhecer mais sobre mim, as minhas potencialidades, os meus defeitos, as coisas que eu precisava melhorar na minha vida. Eu acho que o ser humano hoje, eu era coordenador pedagógico em escola de curso profissionalizante, antes de estar aqui, né, trabalhando na TV e trabalhando, coordenando também os cursos à distância que a IPP oferta, mas eu falava com os meus alunos, eu perguntava, quem é você? Se você fosse para uma empresa, para uma entrevista de emprego, né? Eu perguntava para eles, quem é você? O que você falaria para essas pessoas? A gente via, pastor, de fato, essa falta de conexão entre ele e o que ele entendia sobre ele, os alunos em si, né? E muitas pessoas estão nessa, né? Sem entender o eu, e acaba que tudo na vida embola, né? Tudo na vida fica muito bagunçado, e eu vejo que a gente tem que parar um pouquinho e, de fato, parar e perceber a sua vida, entender a sua vida, compreender os N aspectos da sua vida, para a gente começar a utilizar tanto o descanso em si e parar um pouco dessa questão da procrastinação. Muito obrigado pela sua resposta, pastor. Mas, pastor, a gente não faz a conexão entre descanso e produtividade, né? Na cabeça de muitos, descanso é descanso. Descanso é algo que não precisa fazer nada, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o que produtividade, eu só tenho um curso sobre isso, né? O que produtividade tem a ver com descanso? Legal. Eu resumi isso naquela frase que você chegou a ler no post, né? Para aprender a produzir, nós precisamos aprender a descansar. Nos dois extremos que eu mencionei, seja no ativista ou seja no procrastinador, no preguiçoso, a gente tem essa desconexão entre descanso e produtividade. Então, o ativista pensa que o descanso, no fim das contas, é perda de tempo. Tem tanta coisa para fazer, o mundo não para, está todo mundo correndo atrás, está todo mundo avançando e eu não posso parar também. O preguiçoso também faz essa desconexão, pensando que, no fim das contas, o que eu preciso suprir, o que eu preciso atender, é o meu interesse imediato, mas não há nenhuma busca de um descanso para me ajudar a produzir melhor. Pelo contrário, é a fuga da produção. Mas eu tive experiências muito concretas, né, experiências na própria vida, em que eu comecei a perceber essa conexão. Isso primeiro está na Bíblia, né? Deus apresenta para a gente essa lógica, 6 dias você trabalha, 1 dia você descansa. Deus apresenta essa lógica ampliando isso para outros momentos e para outras áreas, como, por exemplo, os jubileus, né? A cada 7 anos, 1 ano de descanso, a cada blocos de 7 vezes 7 anos, 1 ano de descanso. E em termos pessoais, eu comecei a perceber que a minha busca pelo trabalho incessante estava começando a esgotar a minha capacidade de produzir. Na verdade, a coisa foi muito mais longe. Eu tive aquilo que se chama aí de esgotamento, né? Eu comecei a experimentar crises de ansiedade. Eu falo, essas coisas que eu descrevo, como imunidade baixa, adoecer demais, eu experimentei todas essas coisas na pele. Até eu entender, eu fui buscar a redenção em métodos de produtividade, em livros e coisas que poderiam me ajudar nesse sentido, mas isso ainda não era o suficiente, né? Tem uma promessa de redenção aí que falha muitas vezes. E foi então que eu entendi que para que eu pudesse cumprir os chamados de Deus para a minha vida, eu precisava de métodos, eu precisava de inteligência e organização, mas além disso, né, ou por trás disso, eu precisava de um coração alinhado que estivesse repousando na graça e na paz do Senhor. Quando eu comecei a experimentar esse realinhamento do coração,
foi que eu pude produzir de modos mais efetivos e pensar em uma dinâmica de serviço, né? No meu caso é o ministério pastoral, mas isso funciona para uma mãe, isso funciona para um professor, isso funciona, enfim, para um estudante. Pensar em um tipo de serviço que seja sustentável, que tenha uma caminhada de longo prazo. A relação entre descanso e produtividade é que, assim como biblicamente nós temos que ter ciclos de trabalho com ciclos de descanso, no nosso serviço, na nossa atividade, na nossa vida, nós precisamos ter um coração que descansa em Deus para então ter a energia e a força para servir onde Deus nos tem colocado ou onde Ele nos chamou para ir. É sensacional, pastor. A gente vê, por exemplo, a grande questão, né, pastor, que às vezes a gente procura em métodos e esquece que a Bíblia tem vários exemplos, né, com relação a esse tema, e a gente deixa passar ou por falta da leitura em si, né, e da conexão, entendendo o que está lendo, ou por não ler mesmo, né, infelizmente. Ainda existem alguns irmãos e irmãs que deixam, né, de lado a Bíblia e o que ela tem para nos ensinar, e ela tem muito para nos ensinar sobre esse assunto. De fato, a gente tem que parar um pouco e ver e entender o que a Bíblia quer nos ensinar sobre produtividade, sobre descanso. Sim, lembra pastor, eu queria te fazer uma outra pergunta. O tempo de descanso pode ser um período de produtividade? Se sim ou se não, o senhor poderia nos exemplificar? Eu creio que pode sim. A gente, quando vai pensar em termos de extremos, né, a gente chega nessa ideia de que descansar significa simplesmente ficar de pernas para o ar. Mas isso não é necessariamente o caso. Quando a gente entende que o nosso descanso último está em Cristo, a gente pode ter os períodos de pausa das nossas atividades centrais para realizar outras atividades. Então, podem ser coisas produtivas em outras direções que são diferentes daquelas que tem o nosso foco, né, central. Então, deixa eu dar um exemplo. Existe um livro chamado Reset, um livro escrito pelo pastor David Murray. E uma das coisas que ele diz é que nessa nossa organização, do nosso trabalho, da nossa caminhada, a gente deveria pensar em atividades, em tarefas e em projetos que têm dois tipos de natureza. Existem aqueles projetos que precisam ser feitos, que têm um potencial maior de drenar as nossas energias, e existem outros projetos ou tarefas que têm um potencial maior de renovar as nossas energias. Então, por exemplo, no seu tempo sabático, no seu tempo de descanso, você pode pegar um desses projetos que renovam as suas energias como uma dessas ferramentas de descanso. Então, de repente, você é um cara que gosta de marcenaria como hobby, e você gosta de usar isso, inclusive, para servir a sua casa ou servir outras pessoas. Então, no seu tempo sabático, você pode pegar e fazer seus projetos aí de marcenaria, uma mesa de centro, uma cadeira, alguma coisa assim. Você está sendo produtivo em alguma coisa, mas está trabalhando em um tipo de atividade que renova a sua energia. Então, alguns estudar música, outras pessoas podem fazer trabalhos sociais, enfim, existem diferentes formas, diferentes tarefas e diferentes projetos que nos ajudam a ter descanso ao mesmo tempo em que nós estamos produzindo. Agora, o importante da gente entender aqui é que o descanso não precisa ser justificado. Esse é um dos problemas que a gente tem, né? A gente fala em, bom, eu vou descansar fazendo alguma coisa produtiva, porque a gente tem muito incômodo em achar que não está sendo útil de alguma forma. Mas, de novo, se a gente volta para o nosso descanso em Deus, saber que nós somos amados pelo Senhor, não na base da nossa utilidade, mas na base de que fomos criados à sua imagem e semelhança, fomos amados por Ele, fomos redimidos por Ele. Então, nos dias em que nós estamos simplesmente dormindo,
nós somos amados e somos valiosos diante do Senhor. Então é possível sim fazer coisas produtivas enquanto nós descansamos. A mulher que desenvolve os seus projetos de crochê e com isso serve outras pessoas, pode estar descansando e produzindo ao mesmo tempo. Mas aquele que simplesmente dorme também é valioso diante de Deus e não precisa se sentir culpado por usar isso no seu tempo de descanso. Exatamente. Então, você que está nos assistindo aí agora, use o seu tempo de descanso produzindo, descansando, deitando, dormindo, mas também fazendo algum hobby, uma coisa que você acha que é bom para você e que te faz bem. Então, o pastor aí, Allen, nos ensinando um pouco mais sobre essa importantíssima lição, né, sobre o descanso e a produtividade. Pastor, a gente está vivendo em um ano atípico, né? A gente vê os níveis de depressão e tal, mas não é só esse momento que traz esses transtornos, né? A gente vê, por exemplo, várias pessoas que não conseguem gerir seu tempo. E nesse mundo timeline, né, tudo na hora, tudo agora, às vezes até as pessoas falam assim, olha, eu não consigo fazer todas as coisas que eu tenho que fazer em 24 horas, eu precisaria de pelo menos mais umas 5, 6 horas dessas 24, aí, umas 30 horas por dia para fazer o que eu tenho que fazer. Pastor, quais são os sintomas de uma pessoa que não sabe gerir o seu tempo? A gente pode falar tanto de sintomas quanto de resultados, né? Quer dizer, um dos sintomas você mencionou, a pessoa acha que precisa de um dia mais extenso do que ele realmente é. Então, esse é um sintoma muito claro de que essa pessoa não está gerindo muito bem o seu tempo. E resultados, você tem uma série de outros aspectos, né? A gente já mencionou alguns de ordem física. Pessoas que não estão gerindo muito bem o seu tempo expressam, tanto nas suas emoções, quanto também no seu organismo, essas manifestações da ansiedade. Então, a pessoa está agitada e está apreensiva, e por vezes isso cresce, né, em sintomas mais explícitos, né, crises de ansiedade, ataques de pânico. Isso pode envolver a perda de memória ou a confusão de informações. Junto a isso, a falta de clareza quanto às tarefas a serem desempenhadas e como desempenhá-las. Então, há uma série de desdobramentos. Existem desdobramentos relacionais. Pessoas que ficam mais ansiosas e tendem a ficar mais irritadas, assim têm mais problemas, né? Dentro da sua casa, maridos brigam com esposas, pais brigam com os filhos, porque não estão dando conta das demandas, se sentem pressionados por elas e se sentem culpados, e essa mistura de ansiedade com culpa, com tristeza, com ira, explode nos nossos relacionamentos de várias formas. Então, eu diria que há muitos sintomas e resultados. Sintomas envolvem esse sentimento de que precisa de mais tempo, envolve a perda da alegria no serviço, envolve a confusão quanto às tarefas e os projetos a serem desempenhados, e os resultados disso são problemas de ordem relacional, problemas de ordem emocional, a desistência e assim a perda de alguns projetos, problemas no serviço, tudo isso está conectado a essa má gestão do tempo e do coração, porque não é só o tempo aí, né? E a gente vê que todas essas questões aí dos resultados, principalmente, que o senhor apresentou, né, atrapalham diretamente a nossa vida com Deus, né, o nosso relacionamento com o nosso Pai. A gente esquece de fato viver o que nós somos chamados, né? O pastor Eval tem o costume de falar aqui que todo cristão ele é um missionário, né? Então a gente foca tanto nas demais coisas, né, que acaba que o nosso relacionamento com Deus ele é prejudicado, né? Não temos mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar nas Sagradas Escrituras, né? E de fato causa muitos problemas na vida do ser humano em si, né? Do cristão principalmente, que a gente está falando aqui sobre relacionamento com Deus, né? E de fato a gente tem que parar um pouco e eu vejo, pastor, que também é muito essa autoavaliação, né, de como a gente está guiando nossas vidas, né? A gente tem que parar um pouco, respirar, falar, nossa,
Eu cheguei nesse estágio aí, talvez até você que está nos assistindo agora, fala assim, nossa, eu sou assim, eu tenho esses sintomas, esses resultados na minha vida. Para, Sim. respira, começa a ver o que realmente está ocasionando na sua vida essas questões e a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente que o É. pastor vai nos dar algumas ações práticas, né, de como lidar com essas questões, mas a primeira coisa é analisar, né, fazer um check-up, né, interno de você mesmo. Pastor, você poderia nos falar quais são os maiores prejuízos de uma pessoa que não sabe descansar? Eu acredito que o maior de todos é aquele que você acabou de mencionar. É o fato de a nossa caminhada com Deus ser severamente prejudicada. Há vários desdobramentos de ordem física, de ordem emocional, de ordem relacional, de ordem financeira, e a gente pode falar sobre todos eles, mas fundamentalmente, né, o prejuízo central daquele que não sabe descansar é ter os olhos voltados para algo que não o Senhor. Então, pensa de novo nessa situação de Marta e Maria. Jesus está lá diante dela e Marta está olhando para todas as coisas, menos para o Senhor. Essa caminhada de ativismo ou de fuga das nossas responsabilidades, essa caminhada é uma caminhada de religião de obras. É uma caminhada em que nós o tempo todo estamos tentando provar o nosso lugar no mundo, ou nós estamos tentando assegurar a nossa provisão. Então, em última análise, essa é uma religião de obras. Nós estamos dizendo, pelas minhas obras, eu vou garantir a minha vida. E o prejuízo disso é a negação da graça de Deus. É um relacionamento com Deus partido, rachado. E por causa disso, nós não experimentamos as bênçãos de Deus, a graça do Senhor, a paz do Senhor. Então, no nível mais fundamental, o prejuízo de não saber descansar é se entregar a uma religião de obras. E a religião de obras vai consumindo a nossa alma, vai deteriorando o nosso coração. A partir daí, as outras coisas acontecem, né? Não saber descansar vai produzir efeitos emocionais. Nós nos tornaremos pessoas mais cansadas, mais ressentidas, mais iradas, mais frustradas, mais culpadas, mais tristes, deprimidas. Há vários desdobramentos possíveis do ponto de vista emocional. Do ponto de vista relacional, né? Quando nós nos tornamos pessoas mais amarguradas, o nosso trato com as outras pessoas também muda. A gente explode em ira com alguns, a gente, enfim, desrespeita outras pessoas, a gente age na base da culpa e assim não consegue falar a verdade que deveria ser dita, a gente está tentando compensar coisas que a gente não realizou e por isso acaba falhando nos modos honestos de relacionamento. Enfim, existem problemas de ordem de hábitos e vícios, né? Por causa de maus hábitos, de pessoas que não sabem descansar. Por vezes nós vamos tentar compensar isso ou descontar isso comendo da forma errada ou passando tempo demais em videogames e outros instrumentos. Homens podem ser tentados a cair mais facilmente no vício de pornografia como uma forma de alívio. Nossa, há tantos desdobramentos ruins, nós podemos cair no esgotamento e assim deixar de trabalhar e sentirmos ainda mais culpados, né? Às vezes a gente vai ser travado por uma doença. Há muita coisa ruim como resultado disso. Por isso é tão importante aprender a descansar. De um irmão lá da igreja, eu morava em João Pessoa, né, na Paraíba, e a igreja que eu fazia parte, tinha um irmão que chegou para o pastor, né, da igreja e falou assim, pastor, vão me demitir do meu trabalho. Me deram já o aviso prévio e eu vou ser demitido mesmo. O que eu faço?
Aí o pastor falou assim: descansa no Senhor. Descansa no Senhor, que Ele está guiando a sua vida. E trabalhe como se você não fosse sair lá. Trabalhe, faça o seu melhor, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E Deus vai prover, Deus vai fazer a obra, né? Pastor, ele seguiu essa orientação do pastor e ele descansou no Senhor. Ele falou assim: olha, eu descansei meu coração no Senhor, sabendo que ele tinha o melhor para a minha vida. Pastor, passou os 30 dias, quando foi... Na verdade, quando ia fazer 30 dias, né, acho que 28 dias, 29 dias, assim, para realmente o contrato ser encerrado, o supervisor chama ele e fala assim: olha, mas eu estou achando tão estranho. Aí, o que foi que aconteceu? O supervisor perguntou para ele, né? Esse irmão lá da igreja falou assim: o que aconteceu? Aí o supervisor fala: você trabalhou esses últimos dias aí como se não tivesse acontecido nada? Não tem como demitir uma pessoa assim. E ele rasgou, pastor, o aviso prévio, e falou assim: não, você vai continuar trabalhando conosco. E essa foi um exemplo que ele deu. Olha, eu descansei no Senhor, sabendo que, de fato, Deus tem o melhor para mim. E eu fiquei impactado com essa experiência que ele teve, né? E quando o senhor fala sobre... O senhor enfatiza muito isso, né? Descansar no Senhor, descansar no Senhor. Descansar no Senhor em qualquer situação, né, pastor? Não é viver desesperado, viver angustiado, viver sem paz, né? Esse tema, de fato, é muito especial, né? Falar sobre isso, entender sobre isso e compreender que devemos, de fato, primeiro de tudo, né, pastor? Descansar no Senhor, descansar no Senhor. Pastor, a gente já está chegando no final, hein, infelizmente, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quais passos devemos seguir para mudar a nossa rotina errada e viver o descanso bíblico na prática? Legal. A gente tem instruções bíblicas explícitas que já nos ajudam. E junto a elas nós podemos pensar em outras formas, né? A primeira delas é quando nós olhamos logo para a estrutura da criação, né? Gênesis 1, Gênesis 2, nós temos ali a percepção do modo como Deus fez as coisas, e Deus definiu uma ordem, né? O próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus santificou o 7º dia. Antes mesmo de haver o mandamento, o 4º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, nós já temos uma estrutura dada por Deus que envolve essa dinâmica, né, de trabalhar e descansar. Quando a gente olha para essa estrutura bíblica, isso certamente aponta para uma caminhada que a gente deve experimentar também. Se torna um mandamento lá em Êxodo capítulo 20, e isso se torna ainda mais palpável, né, para a nossa caminhada. Então, quando isso fica diante da nossa visão, mudar a nossa rotina errada começa com respeitar os ciclos de trabalho e descanso que Deus nos deu. Eu vou começar com esse ponto, porque ele é um ponto bem prático que a gente já pode começar a fazer. Há diferentes compreensões sobre como você deve observar o dia do Senhor. E eu não quero entrar exatamente numa polêmica em torno disso. Mas certamente nós temos que reconhecer que o modo como nós estamos respondendo a esse chamado de Deus é problemático. Porque nós normalmente estamos seguindo um ciclo que é ininterrupto de atividade. Antigamente você até tinha, né, uma facilidade maior, vamos dizer assim, porque você ia para o seu serviço, e quando ainda não existia internet ou celulares ou coisas assim, você voltava para casa e muito do seu serviço simplesmente tinha ficado lá. Você só ia retomar isso no dia seguinte. Mas agora, a mesma tecnologia que prometeu dar para a gente mais tempo é a tecnologia que nos escraviza. Porque nós saímos do serviço,
mas nós ainda estamos em casa respondendo as mensagens de WhatsApp, respondendo os e-mails, fazendo as ligações, e nós nos mantemos ligados todos os dias. Até mesmo nos fins de semana, até mesmo no domingo, nós estamos respondendo coisas do serviço, cumprindo demandas, e a gente não para nunca. Então, uma primeira coisa seria olhar para esses ciclos bíblicos de trabalho e descanso e voltar a respeitar, né, o dia do Senhor. Então, separar, por exemplo, o domingo como um dia para adoração e para descanso. Esse é um dia para não ser útil, é um dia para simplesmente nos deleitar no fato de que somos amados pelo Senhor e de que Ele provê para nós até quando nós dormimos. Lembra lá do Salmo 127, né? Esse é um primeiro aspecto para a gente considerar. Junto a isso, eu trabalharia esse aspecto do realinhamento do coração para, então, um realinhamento do nosso calendário. E nós realinhamos o coração participando dos meios de graça. Então, na nossa igreja, nós sabemos, né? Os meios de graça são palavra e sacramentos, que são ministrados exclusivamente no culto ao Senhor. Então, parte de mudar a nossa rotina errada para viver o descanso bíblico significa estar no culto para que nós recebamos do Senhor o alimento e o sinal da aliança e o selo da aliança. Por que isso é importante? Porque se nós temos essa tendência ativista, a gente corre o risco de já fazer um checklist aqui, então, das coisas que eu vou fazer para mudar a minha própria vida. E aí nós criamos mais uma lista de tarefas e entramos no modo ativista para sair do ativismo. Tudo isso é perigoso. A primeira coisa para mudar a nossa rotina de vida é uma ação passiva. O que é isso? É abrir as mãos vazias e dizer: Senhor, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu não quero fazer, eu quero receber do Senhor. Depois disso, recebendo do Senhor, participando dos cultos, a gente caminha para as disciplinas espirituais. Então, no resto da semana, o tempo diante da palavra de Deus, meditação, oração, todos esses são instrumentos fundamentais para renovar o nosso senso de identidade, para renovar o nosso senso de vocação, para renovar o que Deus nos chamou para ser e não apenas para fazer, e assim também para entender o nosso momento diante dele. O exercício como o diário pode ser muito legal para dar mais clareza para a gente. E aí, quando o nosso coração está alinhado, o nosso calendário pode ser ajustado. Aí a gente pode buscar alguns métodos, algumas técnicas e alguns recursos para nos ajudar a ser mais efetivos no nosso trabalho. Então, um método muito simples, só para dar uma palhinha para o pessoal aqui, né, é o de você listar num papel todas as suas tarefas, tudo que você tem para fazer. E você organiza essas tarefas em blocos. Então, tem coisas que você vai fazer na rua, pagar conta, ver alguma coisa, comprar presente de Natal. Organiza todas as coisas num bloco e separa isso num período de tempo da sua semana. Assim você administra melhor esse tempo e não precisa sair várias vezes, gastar tempo com transporte, enfim, perder foco nas coisas que têm que ser feitas. Então, lista tudo para você saber o que tem que fazer, organiza por blocos e assim você vai distribuindo na sua semana. E para realizar essas tarefas, uma boa dica para manter a concentração é uma técnica chamada de Pomodoro, em que você divide as suas atividades em blocos de 25 minutos com 5 minutos de descanso. Assim, nesses 25 minutos, deixa o celular desligado, deixa de lado, você se concentra totalmente naquilo que tem que fazer. Depois, nos 5 minutos de descanso, você estica, você olha o celular, responde uma mensagem, e assim você consegue produzir muito mais do que se fizesse as coisas sem foco, como a gente costuma fazer, né? Para no meio, responde mensagem, bebe água, não sei o quê, e quando vê, passa 2 horas fazendo uma coisa que levaria 15, 20 minutos. Bom, essas são algumas dicas aí para a gente crescer em descanso e produtividade.
Ai, que bênção, pastor. Muito obrigado pelas dicas, de fato são relevantes e importantes. Pastor, muito obrigado. A gente é uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco. É muito bom ver pessoas de fato ensinando sobre isso, dando dicas, dando orientações de forma bíblica, né, o mais importante, sobre um assunto tão importante para nossas vidas. Muito obrigado mesmo, pastor. E aí eu queria que o senhor deixasse algumas considerações finais e também o senhor pode falar sobre o seu Instagram, sobre os seus cursos, pode divulgar. Fique à vontade, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, foi uma honra. Eu amo falar sobre isso, como eu mencionei, porque eu mesmo experimentei na pele e até hoje eu tenho que observar muito bem, ainda estou crescendo em todas essas coisas, né? Nós somos gente imperfeita, ajudando gente imperfeita a caminhar um dia de cada vez. Muitas dessas reflexões que a gente fez aqui eu desenvolvo no curso Descansado e Produtivo. Você vai encontrar isso entrando lá no meu Instagram, que é @alemporto, tudo junto. Lá eu falo sobre isso e falo sobre outros temas também para edificar a igreja. Ai, que bênção, pastor. Muito obrigado mesmo. E você que se interessou pelo assunto, vá na rede social, vá no Instagram dele, busque lá o perfil dele, veja lá os cursos, uma bênção do céu, que Deus continue abençoando a sua vida e continue te dando graça no seu ministério, pastor, para que o senhor possa ensinar muito mais pessoas sobre esse assunto e outros, para a glória de Deus, tá bom? Gente, ficamos por aqui, mas a programação ela continua. Hoje nós não teremos Conexão com Deus, mas ele volta dia 25 de janeiro. Então, mas continue aí na nossa programação, curtindo os nossos programas, que vão na TV 24 horas. Mas amanhã, às 10 horas, nós teremos o Manhã IPP, com a Lídia Dickel, falando sobre tradições familiares. E a convidada de amanhã é a nossa querida Maria Zuleika. Então, não perca e agende aí no seu celular. Assista conosco, fique conosco aí também nas programações, das demais programações, e que essa semana seja uma semana maravilhosa, altamente produtiva, e que nós possamos descansar de fato no Senhor. Feliz Natal, que Deus continue guiando os seus passos. Tchau, tchau.